Os anos 1960, nos Estados Unidos da América, foram um período contraditório. Por um lado, a economia da primeira superpotência mundial floresceu, com taxas de crescimento do produto interno bruto atingindo um recorde de 4 a 6% ao ano. Os presidentes democratas John Kennedy e Lyndon Johnson promoveram o avanço da sociedade para o bem-estar geral. Por outro lado, a prosperidade econômica elevou as expectativas de muitos americanos sobre o que seu país deveria ser 2 décadas após a Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos da América, surgiu a geração dos Baby Boomers, que cresceu na abundância da juventude, educada e criticamente inclinada a questionar as ordens estabelecidas. A maioria dos Baby Boomers tinha visões de esquerda, chegando até ao maoísmo e ao dievorismo. Eles protestaram contra a Guerra Fria com a União Soviética, a segregação racial, a desigualdade de renda, a injustiça entre gêneros e o recrutamento militar obrigatório. O último problema para a juventude tornou-se particularmente agudo com o início da guerra no Vietnã. O descontentamento com o governo, as ordens habituais e os valores na juventude americana foram alimentados pelo misterioso assassinato do presidente John Kennedy em 1963. O tribunal considerou culpado o excêntrico atirador solitário Lee Harvey Oswald, o que muitos americanos consideraram uma mentira. Por isso, as tendências dominantes entre a juventude americana dos anos 1960 tornaram-se o não conformismo, o desejo de mudanças rápidas e decisivas e a esperança em uma nova força política que estabeleceria a verdadeira justiça para todos. Foi precisamente entre os adolescentes que cresceram nessa atmosfera que o professor californiano Ron Jones conduziu seu experimento. Jones era um jovem e progressista educador que não tinha medo de ensinar história às crianças de maneiras incomuns. Em abril de 1967, Ron Jones completou 26 anos. Ele se formou na Universidade de Stanford e trabalhava como professor de história na cidade californiana de Palo Alto, na escola Cubberley, considerada avançada, com uma abordagem moderna ao ensino. O próprio Jones mantinha visões de esquerda democrática e se considerava um seguidor do psicólogo humanista Carl Rogers, um dos fundadores da psiquiatria humanista. Os alunos respeitavam o jovem e progressista Jones. Ele nunca teve medo de inovações. Trazia para a sala de aula convidados extremamente controversos, como um comunista ou um membro da Ku Klux Klan, e eles próprios falavam aos alunos sobre suas ideologias. Ele tinha carisma, sabia realmente como envolver em suas aulas. Aqueles garotos que não tinham Jones como professor nos invejavam. Nós nos orgulhávamos de ter um professor como ele, disse um de seus alunos. Na segunda-feira, 3 de abril de 1967, Jones conduziu aulas para os alunos mais velhos da escola, dedicadas à Alemanha nazista e à Segunda Guerra Mundial. O segundo ano do ensino médio nos Estados Unidos da América equivale aproximadamente ao 10º ano na Rússia. Alguns alunos se perguntavam como os alemães poderiam se submeter a uma ditadura obviamente desumana e ignorar o extermínio em massa de pessoas. Em vez de uma resposta direta, Jones propôs que a audiência participasse de um experimento semanal, sem revelar diretamente sua essência, mas prometendo uma nota alta a todos os participantes. Para aqueles que não desejavam se juntar, o professor permitiu que trabalhassem independentemente na biblioteca, mas sem notas acima da média. Como Jones admitiu mais tarde, ele não tinha um plano claro e sequencial de ação. O experimentador começou com algo simples, introduziu disciplina na sala de aula com uma postura rígida e uniforme para sentar-se e outras regras. Agora, os alunos eram instruídos a responder ao professor apenas em pé, de maneira concisa e sempre se dirigindo a ele. Sr. Jones. Para reforçar, o Sr. Jones fez o adolescente sair da sala várias vezes e voltar com a postura correta. Ele esperava ansiosamente que os alunos começassem a se rebelar e sabotar suas ordens. A maioria dos meninos se submeteu, entusiasmados, revigorados pelas palestras sobre os benefícios da disciplina em atividades como ciência, esporte e serviço militar. Para a surpresa de Jones, medidas que ele considerava absurdas e tolas apenas envolveram o aluno no processo educacional.
Até mesmo aqueles que antes ficavam quietos nos fundos, agora respondiam em pé de igualdade com os bons alunos. Comecei a repensar minhas concepções sobre pedagogia, pois sempre preferi uma abordagem de aprendizado mais livre e autônoma. Agora implementei métodos autoritários e eles agradaram a classe, tendo um efeito imediato. O professor ficou surpreso com o quanto os adolescentes gostaram de disciplina, coletivismo e o poder de um líder carismático sobre eles. No dia seguinte, terça-feira, 4 de abril, Jones dedicou-se a incutir nos adolescentes o novo valor do coletivismo. Como no primeiro dia, ele se lançou em uma discussão abstrata, argumentando que nenhum grupo de pessoas alcançará sucesso se seus membros não se sentirem como um todo, colocando o coletivo acima do individual. A audiência recebeu essa tese com entusiasmo. Em seguida, Jones fez os alunos entoarem em coro o lema "Força através da ordem, força através da unidade". Ele nomeou seu grupo de Terceira Onda e introduziu uma saudação especial para eles, que lembrava vagamente a saudação nazista. O líder continuou a adotar o grupo com novos atributos, e isso só tornou o grupo mais popular entre os estudantes. No terceiro dia do experimento, aos 30 membros iniciais da onda, juntaram-se mais 13 novos participantes. Jones liderou a adesão fixa ao movimento e convocou os estudantes a se envolverem na terceira onda de novos ativistas. Ao final do experimento, o grupo incluía no mínimo 20 indivíduos, desde solitários e outsiders até líderes estudantis, encrenqueiros e atletas. Jones se esforçou para encontrar um papel para cada participante da onda, desde o desenvolvimento de uma simbologia oficial até o registro e contabilidade de novos membros. No terceiro dia, estudantes de outros cursos nos acompanharam. No quarto, alunos de escolas vizinhas já se juntavam a nós. Eu não tinha ideia de que isso iria tão longe. Desenvolvendo o experimento, o líder obrigou alguns garotos a monitorar a disciplina interna e denunciar seus infratores. A conversa era sobre reuniões não sancionadas de participantes, o não cumprimento da saudação oficial ou declarações preventivas endereçadas à própria terceira onda. Para o desgosto de Jones, ele foi informado sobre os delitos reais e imaginários de seus companheiros, não apenas por oficiais, mas também por informantes voluntários. Outra revelação para o educador foi que um dos outsiders da classe, um certo Roberto, se ofereceu para ser seu guarda-costas. Orgulhoso de seu novo status, o jovem seguia o professor por toda a parte, inclusive na sala dos professores, área proibida para alunos. O experimento se tornou desagradável para o criador, mas ele entendeu que não poderia pará-lo por vontade própria. Era tarde para recuar. Agora entendo por que o astrônomo olha obstinadamente para seu telescópio repetidamente. Eu me aprofundava cada vez mais no estudo de minhas próprias percepções e motivos que impulsionavam ações coletivas e individuais. A maioria dos adolescentes apoiava abertamente Jones. Apenas 2 garotas se opunham a ele. Antes de encerrar a iniciativa, Jones levou o experimento ao ápice. Na quinta-feira, 6 de abril, em outra reunião com seus adeptos, ele desenvolveu algo como uma ideologia para a terceira onda. O professor declarou que a força do movimento não é apenas disciplina, coletivismo e ação conjunta, mas também orgulho. Os participantes da onda devem se orgulhar de pertencerem a uma das células emergentes da terceira festa, alternativa aos democratas e republicanos. Diariamente, ela se oficializa e subverte as antigas elites, dando espaço aos jovens. Na sexta-feira, 7 de abril, o líder da terceira onda encerrará. O líder nacional do movimento aparecerá na TV, o futuro candidato à presidência nas eleições. Jones declarou que um novo regime, construído sobre uma disciplina rigorosa, substituirá o individualismo e a democracia que sobreviveram. A onda mudará o destino do povo americano, dando-lhe um novo senso de ordem e unidade. A audiência recebeu com entusiasmo essa demagogia. As palavras de Jones, lidas por um dos estudantes, ganharam peso. No jornal fresco, um anúncio publicitário com o slogan "A terceira onda está chegando". Com o silencioso acordo do professor, os adolescentes decidiram que era uma mensagem secreta, testemunhando a força de seu movimento. O líder novamente reforçou as palavras com ações. Ele mencionou os nomes de alguns participantes que foram denunciados pelos colegas e ordenou à segurança que levasse o dissidente para a biblioteca. Jones explicou
que eles foram excluídos da terceira onda por deslealdade. Os alunos obedientemente seguiram a ordem do diretor, reconhecendo unanimemente sua autoridade. Os participantes do experimento mais tarde admitiram que, em princípio, deram a Jones todas as unidades. O professor afirmou que apenas 3 amigos próximos rejeitaram abertamente suas ideias, sem citar nomes. Eles se limitaram ao conhecimento e notas da turma, mas com a terceira onda, seus talentos se tornaram inúteis para todos. Hancock, mais tarde, nomeou 2 deles como Ellis Hess e Sherry Tusley. Ambos tentaram conciliar a reunião comunitária de sexta-feira com a visualização geral do discurso do líder. Mas as tentativas das meninas não tiveram sucesso, pois a maioria da classe apoiava inequivocamente Jones e as regras que ele estabeleceu. Em uma semana, o experimento de Jones tomou vida própria, saindo dos limites imaginados por seu criador. Rumores sobre a terceira onda chegaram tanto aos pais dos alunos quanto a outros educadores. Jones teve que se explicar pelo menos 2 vezes para os pais de 2 alunos. No primeiro caso, era Ravi, no segundo, um piloto militar que passou pelo cativeiro alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Ambas as vezes, o líder da onda conseguiu explicar que estava apenas ensinando história, não criando um novo partido com tendências autoritárias. Para evitar consequências desagradáveis e para a pureza do experimento científico, Jones fez questão de se distanciar da retórica racista e machista. Por parte dos colegas de Jones, não houve reclamações. O diretor da escola, certa vez, ao encontrá-lo no corredor, cumprimentou-o com um sorriso e um aceno de cabeça. Na sexta-feira, a breve história do movimento acabou. Jones reuniu alguns membros do grupo na sala de ação e ligou a televisão, mas apenas um ruído branco foi transmitido na tela por alguns minutos. Em seguida, o projetor exibiu aos alunos perplexos uma crônica do Terceiro Reich com cenas de ações militares, campos de concentração e o processo de Nuremberg. O professor explicou aos alunos mais velhos que agora eles entenderam, através de seu próprio exemplo, como funciona a ditadura. Os políticos incutem nas pessoas a crença em sua absoluta correção, a única justiça, apenas suas ideias, e libertam os seguidores do pensamento crítico. Não há líder, não existe nenhum movimento juvenil de comunicação. A terceira onda. Eles usaram você, manipularam você, alimentaram suas próprias ambições e você acabou aqui. Você não é melhor nem pior que os alemães sob os nazistas que estudamos. Anos depois, os alunos lembraram que alguns de seus colegas receberam a notícia com um sorriso, dizendo que sabíamos que tudo isso não era real. No entanto, a maioria não escondeu sua decepção. Alguns, como o guarda Robert, choraram. Jones atingiu um dos nervos ocultos da história do Terceiro Reich. Na Alemanha dos anos 1930, a maioria dos professores apoiou a chegada de Adolf Hitler ao poder. Em 1935, cerca de 4% dos membros do Partido Nazista eram professores escolares, e entre os trabalhadores assalariados do Partido Nacional Socialista, do Trabalhadores Alemães, a maioria era de cerca de 25%. As escolas viraram base da ditadura nazista. Elas cultivavam o ódio por qualquer pensamento diferente, até por piadas inocentes. Os estudantes eram forçados a participar de treinamento militar, suprimindo suas individualidades e prejudicando o currículo escolar. Em 1935, no Congresso do Partido, em Nuremberg, o próprio Hitler declarou que o menino alemão do futuro deve ser rápido como um galgo, resistente como couro e duro como aço. Em breve, os nazistas produzirão um novo tipo de homem, disciplinado, resistente e saudável até a medula. O ensino de muitas disciplinas assumiu um caráter ideológico. Nas aulas de história, as crianças eram ensinadas que a Alemanha é historicamente o maior estado da Europa e do mundo. Na biologia, eles foram lembrados da hostilidade natural dos judeus aos arianos. Na geografia, que as fronteiras do Estado alemão devem coincidir com a área do povo alemão. É interessante que o experimento arriscado não afetou a carreira de Jones. Mas em 1970, a escola Kaberle não renovou seu contrato por outros motivos. Disseram que eram as visões políticas e a atividade social do educador.
Ele criticou abertamente a guerra no Vietnã e apoiou os Panteras Negras, uma organização radical que defendia a luta armada contra as autoridades americanas. Jones tornou-se um psicólogo praticante. Depois, encontrou-se na publicidade e na criação de cenários teatrais. No final dos anos 1970, ele escreveu um pequeno ensaio sobre a terceira onda. O autor do experimento não se lembrou disso por muito tempo, até destruiu um pequeno arquivo de fotos do movimento fracassado. A terceira onda serviu de base para várias produções teatrais e filmes. Afinal, a história em que um simples professor facilmente cria uma ideologia autoritária em centenas de pessoas é realmente chocante. O que você acha desse experimento? Escreva nos comentários e avalie este episódio. Para a justiça, para que possamos entender que não tentamos em vão. Até o próximo encontro no nosso canal.